Olá, hoje estamos trazendo uma personalidade, um dirigente político aqui alagoano, historicamente um militante no campo da esquerda, foi líder estudantil, uma peça importante no movimento estudantil no final da década de 70, médico, como eu falei, entrou na especialização no início pela parte médica, mas depois resolveu estudar a área da economia. Fez mestrado, doutorado na área da economia, dirigente nacional do PCdoB e também membro, dirigente da Fundação Maurício Grabois. Estamos falando do Barroso, Sérgio Barroso, dirigente partidário conhecido dos alagoanos e que tem dado uma contribuição importante junto na elaboração na fundação. Para começar, Barroso, eu acho que nas nossas fundações partidárias, ela tem dado uma contribuição, mas eu sinto ainda que, como um todo, estou falando assim do ponto de vista mais geral, elas precisam assim, ter mais ser um polo de, não é nem de elaboração, mas de divulgação das ideias, da elaboração, porque chega muito pouco. A maioria das fundações partidárias, elas ficam muito, praticamente, nos eventos do partido propriamente dito. E eu sempre sinto uma certa falta, que tem uma boa elaboração, principalmente a Fundação Maurício Grabois, mas a divulgação dessas elaborações ainda fica um pouco no circuito interno do partido. Você concorda ou acha que não? Bom, Mário, primeiro, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. E nessa questão, Mário, eu acho assim que as fundações, elas hoje têm em geral, eu não acompanho diretamente o trabalho de todas, claro, elas têm um óbvio muito grande, que as redes sociais e o controle monopólio da chamada rede corporativa, mídia corporativa, né? E que tem muita força ainda, né? Então, o universo que elas alcançam é um universo ainda pequeno, isso você está dizendo. Mas há um esforço. Por exemplo, a Fundação tem crescido o número de... Eu não estou com o número agora, acabou de fazer uma reunião nacional, no caso da Grabois, tem crescido o acesso, porque depende muito de você, como você manuseia, no bom sentido, o portal, né? Sim. Capacidade de comunicação que o portal tenha, né? Mas é isso, Mário, é uma fase adversa na luta de ideias, em geral, né? Os instrumentos da Fundação. A PCbramo, que é a fundação maior do PT, faz um esforço grande, tem várias atuações, né? Mas também você tem razão, quer dizer, termina ficando um pouco no público mais restrito, né? Você veja, a Grabois não é marxista, ela se diz marxista e progressista, é um dos subtítulos da Fundação, que é exatamente isso, para poder também, né, difundir, ampliar no bom sentido e difundir essas ideias, que são ideias no nosso campo, né, progressista, né? Por exemplo, você pega uma pessoa como o professor Beluso, que tem uma grande influência intelectual de grande importância no Brasil, né? Além das posições dele, ele é muito solicitado pela Grabois, entendeu? Ele sempre está presente com a gente e sempre tem um público, né? Eu estou dando o exemplo do coisa, mesmo Postman. Me parece que ele faz a apresentação do teu livro, não é ele? Faz. Ele faz o prefácio do livro que eu fiz. Então é isso, Mário. Eu acho que você tem razão, entendeu? Ainda é limitado a capacidade de difusão das ideias da Fundação. Há um esforço, né? Recursos são também precários, né? Comunicação no nível elevado, muito caro, né? Caríssimo, né? Entendeu? E você vive mesmo afogado nesse negócio das redes, né? Não só das redes, mas essa verdadeira desgraça, que é essa construção de um pensamento paralelo, né?
Sim. Por exemplo, tem um programa que é o Brasil Paralelo, já tem um bocado de tempo aí. Eu nunca vi. Aliás, vi anteontem aí um cara falando aí. Um monte de bobagem, metido engraçadinho, mas, assim, com ideias que são ideias na base do fake news, né? Das notícias falsas. E criando um mundo. Você vê o discurso, o Brasil está caindo de pedaços. Né? Você pega o pessoal que é entrevistado, quer dizer, eles enchem na cabeça dessas pessoas que não teve nada no Brasil, quer dizer, o aumento do salário mínimo ainda não é um salário mínimo real, a renda média que cresceu, né? O emprego que bateu recorde do ponto de vista das estatísticas utilizadas, né? Quer dizer, nada disso para eles existe, entendeu? É uma coisa impressionante, né? O próprio crescimento modesto da economia, mas houve o crescimento da economia em 2025, né? Bom, a balança comercial do Brasil também, que continua superavitária em termos globais, né? E, ou seja, a situação aí inverte, né? Então fica incutindo nas pessoas, na cabeça das pessoas, normalmente pessoas que são receptivas pela ignorância, entendeu, Mário? Porque ignorância, você vê esse pessoal aí dessa turma do bolsominion aí, quer dizer, é uma coisa muito, muito precária, muito, entendeu? Assim, de uma visão, uma mentalidade não só conservadora, mas inculta, né? Inculta. A grande massa. Claro que tem uns 2 ou 3 que, né? Meia dúzia, 2 ou 3, eu estou falando que tem meia dúzia, uma parcela. Então é isso, mas ele enfrenta esse tipo de dificuldade, entendeu? Não é somente o problema da incapacidade, da limitação da comunicação, da difusão que elas têm. Então tem são cercados, né? Somos cercados, digamos assim, somos cercados por essa nova fase da comunicação que é muito complexa, né? Raul, o que é que você atribui, por exemplo, quando você estava falando sobre essa questão dos bolsominions, atribui a gente ter no país uma experiência tão catastrófica como essa? Tem vários fatores, eu sei. Mas qual os fatores que você pontuaria assim que foi, assim, pode ter contribuído muito para isso? Olha, Mário, eu acho o seguinte: primeiro, nós sempre temos que olhar, como dizia o velho Lenin, outros também, né? Esse cenário internacional, as influências das tendências que vêm do centro para cá, principalmente do centro, né? Não pode ser o contrário. O contrário é só quando você faz o que fez a China, né? Ou o que faz como fez a Cuba, quer dizer, o país que, estou dando 2 exemplos, países que se libertaram. Então esses países também têm, com uma gradação diferente, capacidade de influenciar suas opiniões. Hoje a China, né, é um elemento muito forte nesse cenário desses últimos 40 anos apenas, né? A mudança que aconteceu. Então, eles também, tecnologia, tem um foco que irradia a opinião, né? Que você não, às vezes nem acredita, você pensa que aquilo ali é um avanço tecnológico, né, deles. Então, aí esses países que conseguiram conquistas, ou ideológicas, como é o caso da resistência cubana, porque não é conquista material, Cuba tem muita dificuldade, né? Sempre teve, cercado pela política americana, como todo mundo sabe, o embargo, né? Mas também limitações internas muito grandes, do ponto de vista industrial, o processo que eles construíram lá. Mas ideologicamente é uma luta como a gente diz, titânica, né? Que eles estavam lá contra o cerco americano. Então, mas voltando para esse negócio do cenário internacional, mano, você vê que é uma onda neofascista. É isso aqui, nós estamos numa onda neofascista e que não ameaça, na minha opinião, não é a minha opinião, os fatos mostram que não ameaça se exaurir, se extinguir no curto prazo, né? Se é no médio ou no longo, e aí é exercício de futurologia, né? Que a gente não recomenda, porque a história ela é a história. Você não pode fazer a contra-história, né? A história tem suas leis, seus desenvolvimentos. E profecia em matéria de política é muito difícil, né? Ela nunca, geralmente não dá certo. Mesmo que você seja uma pessoa ligada à área, cientista, pesquisador, porque a vida e a luta de classes, ela não comporta você botar numa caixinha, como diz a história, né? Então, mas ir lá para cá, você veja, a Itália quem é que dirige a Itália? É uma fascista declarada, chamada Meloni, e que se elegeu dizendo que era preciso fazer a nova marcha sobre Roma.
Quem é a Marcha sobre Roma? A Marcha sobre Roma foi em 1922, se não me falha a memória, um pouco antes, que fez o Mussolini, quando ele afirmou a sua ascendência. Ele já vinha antes, entendeu? Ele não fez até agora, mas fez a campanha dizendo que ia fazer. Então, é uma pessoa de um comportamento de raízes de extrema-direita, claramente. Você veja o Trump, não precisa dizer, né? Você veja essa corrente antiga, que é Frente Nacional, que é da família, da propriedade da família Le Pen, o pai passou para a filha, que chega na casa de 25% dos votos em Paris, em outras áreas também. E as pesquisas mostram que ele, né, discurso fascista, discurso da extrema-direita fascista. Olha aqui para baixo, elege um cara como Milei, né, que fica enquadrado nesse padrão. Né. Veja esse cara aí do Chile. Esse cara botou agora, Mário, eu não sei se você viu, botou 2 ministros, um de Direitos Humanos e o outro da Justiça, como advogado, que era um advogado do Pinochet. Não nomeou ainda, que é março, mas já anunciou. Entendeu? Desse casta aí, extrema-direita. Então, esse Equador, esse Noboa, era de extrema-direita ligado ao narcotráfico. Não é? Então, aquela onda que nós vivenciamos aqui na América Latina, de 94, 95, depois com a eleição do Chaves, em 98 para cá, ela se reverteu. Entendeu? Ela se reverteu. Então, se você tira a Colômbia, você tira o Uruguai, que passou por uma experiência da direita, que não era fascista, mas era um liberal, um banqueiro, agora perdeu de novo para a Frente Ampla, que é uma coligação de centro-esquerda. Né? Na verdade, é de centro-esquerda típica. Não é sempre esquerda, onde tem comunista, tem PS, tem o partido do Mojica, né? do Tabaré Vázquez, então tem uma tradição forte, diz aí. Então, hoje, nesse cenário você tem Brasil, Colômbia e Uruguai, né? Que mais recentemente escaparam dessa. Então, o fenômeno do Bolsonaro, Mário, ele tem que se circunscrever, tem que estar circunscrito, né, a esses fenômenos maiores. Você pega, ele abria a campanha dele de 2018, o notebook dele está escrito Deus, Pátria e Família. Né? Deus, Pátria e Família é exatamente os slogans do Mussolini e da Associação Integralista Brasileira, que foi criada nos anos 30 por Plínio Salgado. Plínio Salgado e esse outro cara aí, filho, pai desse advogado aí que está vivo ainda outro lado. Mas o principal era o Plínio Salgado, que passou 2 anos, digamos assim, pesquisando depois da ascensão de Mussolini na Itália, nos anos 20. Né? Ele foi para lá e praticamente fundou a AIB, que acho que é de 26, se não me engano, com esses slogans, né? E teve uma influência grande. Muita gente esquece disso. Chegou a 2 milhões de filiados naquela época no Brasil. Né? Os dados são sérios. Você pega o Carone, que era aquele estudioso do movimento operário brasileiro, ele tem 2 livros sobre aquele período. Então cresceu naquela época também. Então, o fenômeno do fascismo, né, Mário? Como você sabe, a gente sabe, é um fenômeno que reacende, né? O capitalismo entra em crise, o capitalismo provoca desesperança, o capitalismo provoca desemprego, o capitalismo provoca guerra, o capitalismo não entrega o que promete para as grandes massas, e sim cada vez para uma minoria, e cria essa insatisfação generalizada. Você vê o discurso do Bolsonaro e de outros, é o chamado anti-establishment. Todo governo não presta, né? E tem que ser governos de sérios, supostamente religiosos, né? Supostamente moralistas, tudo supostamente moralista, e íntegros, né? Você vê aí a esculhambação desses aliados do bolsonarismo, né? Que o cara se mete a roubar joia, o presidente da República roubando joia, entendeu? O cara é ladrão, entendeu? Não tem o que se discutir. A entourage dele está aí metida nesses escândalos que vai batendo nesse banco master, né? Estão metidos nisso aí, não só ele. E esse pessoal é muito assim, usa da disfarçatez, né? Mas então, Mário, assim, para não alongar muito essa coisa, são várias as razões, mas esse fenômeno que a gente estava referindo aqui, o negócio da fundação da propaganda, ele tem sido estudado no Brasil e em outros lugares também, né? E um goiano, professor que vive da UFRJ, parece, da Fluminense,
e que escreveu 3 livros sobre esse fenômeno do bolsonarismo. É interessante, eu esqueci o nome dele, Cruz, é um professor, está muito ativo nas redes. Ele foi retomar um conceito de dissonância cognitiva, que é um conceito do psiquiatra americano dos anos 50. Quer dizer, você vive num mundo paralelo. Né? Você utiliza as práticas que são indutivas da criação de um mundo o mundo real é esse que nós vivenciamos. Né? Para você lembra, Bolsonaro chamava a Rede Globo de comunista. A Folha de São Paulo era comunista, o Estadão era comunista. Né? Fazia daquele cercadinho, fazia aquela política, né? Que faz parte dessa visão anti-Estado. Sim. Então, agora, com as redes sociais, principalmente, porque o fascismo sempre usava da comunicação. Né? Um dos grandes ideólogos do nazismo foi o ministro da propaganda dele, o Goebbels, que usava muito o rádio. A gente às vezes esquece disso, que era um meio de comunicação muito eficiente e novo na época. Né? E o Goebbels era isso, Mário. É por isso que pareça assim, que mente e termina sendo verdade. Termina um povo acreditando. É a mesma política que faz o bolsonarismo. Com as redes sociais, né, esse fenômeno ficou um fenômeno de milhões. De milhões. Entendeu? Tanto é que você vê as pesquisas de opinião pública aí, o Lula entrando aí nesse assunto, né, parece bem, na minha opinião, né, para presidente, essas pesquisas, que ainda é coisa cedo, mas quando você vai ver a variação do desempenho e a comparação entre o Bolsonaro e o Lula, e o bolsonarismo, a contestação ao governo bom ou mal, você tem acompanhado, péssimo, né? Então tem entendeu? A distância é pequena. É sempre uma distância maior do que os 2% das eleições de 22. Isso aqui, na minha opinião, a questão central aí para a análise. Né? Se afasta disso, vai para 4, vai para 5, nas menores diferenças, nas piores diferenças. Então, eu acho que isso aí é um fator, digamos assim, constatado. Você tem visto aí as pesquisas, o Lula bate no primeiro, bate no segundo, faz simulação. Mas a resiliência, digamos assim, do tudo que fica na miríade, porque você não vai dizer que todo mundo é fascista, né? Vai dizer que 30% da população é fascista. Eu não acredito nessa hipótese, entendeu? Você pode chamar de conservador, você pode dizer que é antissocialista, pode dizer que é anticomunista, que não quer saber de comunismo, né? Mas fascista é outra coisa, né? Fascista é esse núcleo que sempre, ideologicamente, né, ficou junto do Bolsonaro desde a influência do Olavo de Carvalho, que era um fascista, né? Extrema-direita declarado, andava com fuzil, de chapéu de americano, morava nos Estados Unidos. Então, esse fenômeno, concluindo aqui, mas esse fenômeno, né, que não é um fenômeno, isso que eu quero dizer, nacional, é um fenômeno internacional. Isso é um problema, né? E dizem respeito, muitos estudos mostram que depois da crise de 2007 e 2008, né, que foi aquele que afundou, estagnou a Europa, levou os Estados Unidos para uma queda violenta, houve uma onda de desemprego, e a recomposição americana foi uma recomposição com base no trabalho precário, que já vinha, né, e na dispensa, no básico, com o avanço tecnológico. Essa mistura toda, ela mostra que a resiliência do pensamento conservador e ultraconservador, ela está presente. Entendeu? Você pega, por exemplo, a eleição do Trump. Né? O cara apoiou, fez discurso de púlpito a invasão do Capitólio. Na invasão do Capitólio dos Estados Unidos, em janeiro de 2021, foi em janeiro de 2021, teve 4 mortos. Né? Aqui não teve morto. Aqui não teve quebra-quebra, não sei o quê, teve confusão. Enfrentamento com a polícia, etc. Né? Destruição, invasão dos 3 poderes e tal. Lá teve 4 mortos. Muito bem, a justiça americana fez o quê? A justiça americana, esse negócio da invasão do Capitólio é inédito na história dos Estados Unidos, inédito. E é importante registrar isso, porque
O Capitólio é o símbolo da democracia americana, entendeu? Na história dos Estados Unidos. Isso não aconteceu. Então aconteceu, né? Então esse fato aconteceu. Aconteceu esse fato e o Trump se reelegeu. Quer dizer, perdeu a eleição para o Biden, né? Fez 18, perdeu a eleição. Aí a última eleição, que foi 22, né? Foi 22 a eleição dele. Isso. Ele perdeu uma, mas voltou. Ele voltou depois de toda aquela confusão, né? Processos e tal, isso dele. Não teve a justiça americana. Não funcionou. Não funcionou, né, Mário? Diferentemente, por exemplo, da nossa. Por incrível que pareça, né? Aliás, tem muita gente dizendo, eu concordo com isso. Hoje a democracia brasileira é mais sólida, é mais Consistente. é mais democrática, tipo assim, até a experiência mais democrática, vamos dizer isso, né? Mas pode ser consistente também, Mário, do que os Estados Unidos, né? Eu concordo, entendeu? Porque factualmente é isso. Então, aos trancos e barrancos, depois de não sei quantos anos com militares dando golpe, ficando por isso mesmo, né? A anistia fez aquele acordão, anistia de 79. Então você tem aí generais importantes presos, né? E o presidente da República, chefe do golpe, condenado por ser o chefe da organização criminosa. Né? Então ele está preso. Não interessa se vai para domiciliar ou não, né? Porque a idade dele, esse problema de doença, vai terminar entrando por um caminho ou por outro. O Supremo fez questão de botar ele na cadeia, né? Depois trocou ele, passou por isso agora da papudinha. E agora a pressão é para. Toda semana ele desmaia. Toda semana não, todo dia, né? Aí tem uma crise de soluço. Aí o cara diz, mas você não disse que era forte, rapaz? Um atleta. Um atleta. Não joga nem ping-pong. Aí o Lula aparece de sunga, né? Assim, para tirar a onda. Mas, bom, Mário, então eu acho que o resíduo, né, a resiliência, ela é um desafio, entendeu? É um desafio real. Quanto vai ser? 22, 23, 20? Você não sabe, ninguém sabe. Né? Mas eu acrescentaria, Mário, que um problema muito importante é que se o Supremo, o STJ e o governo federal, através do Ministério da Justiça, por exemplo, não tomarem iniciativas em relação ao processo de regulamentação das Big Techs, vai ser uma influência brutal nessas eleições que vêm. Isso aí já está claro. Está claro, né? Haroldo, me diz uma coisa. Essa política do Trump, tu acha que vai haver alguma resistência lá? Mas eu não acho, está havendo, né? Sim, eu sei, mas eu estou dizendo. Mas pode ter consequência isso? Mas isso aí é o seguinte. O guarda-chuva da situação internacional, né, que é a área que eu pesquiso mais da economia política. Eu não sou um especialista em geopolítica, mas eu acompanho porque... Sim. Né, é uma coisa correlata, né? O desenvolvimento da economia política internacional com a geoeconomia ou a geopolítica. O fenômeno é um fenômeno que se caracteriza por uma questão central e determinativa das outras. O declínio americano e a ascensão da China. Isso aí, na nossa opinião, aí a opinião política nossa já tem 15 anos, formalmente discutido em Congresso. Outros também, outros correntes também pensam isso. Nós já pensamos isso há um certo tempo, né? E você vai vendo que a resposta histórica das potências em declínio está por exemplo, Montesquieu, né? Montesquieu tem um capítulo naquela Espírito das Leis que é muito interessante, recomendadíssimo, e foi editado recentemente para Contraponto, 2016, 2007. É um livro, uma parte pequenininha, que é as causas da ascensão e do declínio do Império Romano. É dele, né? Logo depois teve o Gibbon, Eduardo Gibbon, inglês também, brilhante, um cara que fez não sei quantas obras, tem uma tradução também feita pelo Paulo Paz no Brasil, Companhia das Letras, em 2009, se não me engano, muito boa, também sobre razões da ascensão e da queda do Império Romano. E mais recentemente, em 89, tem outros estudos, mas esses são assim consagrados, né? Que é o do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências.
ascensão e queda das grandes potências. 1500, 2000. Ele faz um balanço que é considerado o clássico mais importante dessas últimas décadas, né? Tem outros estudos também, e isso não significa que o livro dele seja perfeito, mas é um estudo muito importante e todo mundo que leu sabe disso aí. Todos esses estudos, Marmar, apontam isso. O quê? O declínio da potência significa ampliação da agressividade. Ele não sai da sua posição de hegemonia, ou quando chama do hegemon, quando se diz do hegemon, a capacidade que ele tem de determinar o seu domínio, né? o seu pré-domínio, não sai pacificamente. Nunca houve isso. Você pega a história da Holanda, que foi antes da Inglaterra, depois de Roma. Depois teve aquele Império Bizantino, aí você pega o negócio da Turquia. Se você pegar a Holanda, que é mais moderna, que ela tinha uma capacidade comercial muito grande na Europa por causa da sua esquadra naval, né, militar, para variar. Né? Com a ascensão, mas tinha uma indústria precária. Era mais comércio. O comércio, pesca, essas coisas. E a influência internacional porque ele tinha. Aí a Revolução Industrial Inglesa, né, faz, digamos assim, o impulsionamento da conformação do capitalismo originário, que é o inglês. Né? Isso no período de 1600, final do século XVII. A Revolução Industrial, muito estudada pelo Engels, outros também. Né? E a máquina a vapor, depois a eletricidade, depois tem aquelas fases do automóvel, do telefone, do telégrafo sem fio, né? Vai sendo aquele desenvolvimento ali, que a Inglaterra é que impulsiona. Depois se espalha para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o Japão, principalmente ali até o ano de 1900, no final do século XIX. Então são várias etapas dessa Revolução Industrial. Aí a força da Inglaterra vai para cima, a Holanda sucumbe, entendeu? E a Inglaterra também cria uma força naval poderosíssima. Foi considerada até hoje a maior da história. Né? Ela precisou disso, além de outras coisas, mas precisou disso aí. Na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra começa a entrar em declínio, os americanos já vinham subindo no final do século XIX, passa a sumir. Né? Segunda Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra, passa o dólar, passa a ser hegemônico. A Inglaterra precisou entrar na guerra várias vezes, né? Precisou renunciar às suas colônias. Ainda hoje tem colônia na Inglaterra, a Índia era uma colônia inglesa, que o Marx estudou, etc. Então é tudo na bala. Não tem conversa. Né? A força americana, na Segunda Guerra Mundial, deixou os ingleses com um aliado subalterno dele, né? Até hoje. Mas vocês vejam que a força dele é tão grande, mas ainda os ingleses, os britânicos, que a libra é uma moeda forte. Não é? Repare, não quis nem entrar no euro. Por razões econômicas, interesse dos grandes grupos de monopólio e interesse estratégico. Hoje está pagando caro, porque a economia da Grã-Bretanha está definhando, entendeu? Também por essa razão, do seu processo, mas ainda é uma economia forte. E exporta máquinas e equipamentos sofisticados, além de outras coisas. Tem bomba atômica. Mas, quer dizer, nada foi, digamos assim, nada foi pacífico. Né? O caso inglês é um caso particular, mas nele está embutido também uma violência do colonialismo brutal. Não é? Os americanos, então, no bojo da aliança, né? Ingleses, Churchill, Roosevelt e Stalin, né? Na Segunda Guerra Mundial, os americanos saem fortalecidos como comandantes, inclusive militar, mas financeiro, principalmente, dessa área. Agora chegou a vez dos Estados Unidos, né? Que é uma coisa que já vem se arrastando, né, Mário? Você pega o exemplo do Oriente Médio, que é aquilo, né? Aquilo é que, por exemplo, o Gibbon chama, e o Gibbon não, o Gibbon também, mas o Montesquieu chama de extensão militar estratégica excessiva. Quer dizer, você vai ocupando, e como é que você sustenta isso? Base militar precisa de financiamento. Manter milhares de fuzileiros em base militar precisa de comer. 800 bases militares. 700, aí tem variação. Porque aí, às vezes, são pequenininhas e outras são maiores. Não vale. Mas é muita coisa. Né?
E dizem que muita parte dela, o Losura, aquele economista italiano, economista não, filósofo, na verdade historiador, que eu tive com ele várias vezes, a gente teve na fundação, um cara excepcional. Ele dizia que uma parte disso aí, Barroso, está virando sucata já, porque você não consegue renovar. Você dá prioridade, como os americanos têm, para drone, né? A coisa mais sofisticada, eles não pararam, não. Eles continuam fazendo isso. Mas a outra parte você não consegue mais manter. Então você vê, o Oriente Médio, você começou no Iraque, né? Depois no Afeganistão, primeiro, depois você foi para o Iraque, aquelas duas tentativas, esbagaçou o Iraque, esbagaçou o Afeganistão, depois teve a Síria, aí não aconteceu naquela época, a presença da expansão americana, né? Agora aconteceu, e depois disso teve a Líbia, que está destroçada. No caso do 2003, Saddam Hussein, aquela foto do Saddam Hussein saindo de uma cova, com uma barba desse tamanho, o cara sorrindo, não é? Ela lembra o que aconteceu com Maduro. 2011, Gaddafi. Gaddafi, ali foi uma aliança americana, foi inglesa, a OTAN, mas os militares, e francesas, na época do Sarkozy, inclusive, né? Enforcaram e empalaram ele. E meteram bala nele. E exibiram, você lembra disso? Tem a foto dele, uma foto terrível, aquela foto terrível dele. Né? Então, como diz muita gente aí, está tudo destroçado. A própria Síria agora, que foi um condomínio entre aquele exército islâmico, a Turquia, os Estados Unidos e Israel, estraçalharam a Síria, pelo menos até agora, né? Os americanos participaram do butim agora também, né? E houve até um bombardeio recente que os americanos fizeram na área controlada pelo Estado Islâmico, aí 15 dias atrás. Um bombardeio pontual, né? Que parece ser a política do Trump, né? Não fazer ocupação, a posição dele, né, tem sido essa, não fazer ocupação, não chega de guerra, não vamos estragar soldados, mas utilizando o mecanismo que são, né? Então isso, como eu estava dizendo, Mário, esse pessoal chama isso, os estudiosos, de extensão estratégica militar extensiva. É excesso, entendeu? E você precisa manter isso. Você manter, entendeu? Para você manter, são outros 500, como diz a história, né? Então, no caso da posição do Trump, o que parece, Mário, primeiro é o seguinte, dizer para você quem aqui os nossos amigos que estão nos vendo e ouvindo, houve traição do alto comando militar da Venezuela, particularmente do setor de contra-espionagem. O general chamado Tabata já está identificado, que foi demitido e vai ser preso, está sendo levantado, demitido pela Delcy, né? Sei que Tabata, pode procurar, o general Tabata ele foi demitido, era o chefe da contra-espionagem. E dizem que outros também. Quando houve a tentativa de golpe, na verdade houve um golpe, né, contra o Chávez, o que circulou depois foi que os vários generais que eram da cabeça foram corrompidos. Circulou na época. Eu não tenho detalhe disso aí. No caso da contra-espionagem venezuelana, não há a menor dúvida, mas foram 150 helicópteros que saíram do Guajira, não sei lá, um lugar eu não conheço, não. 150 helicópteros, daqueles black. E não houve nenhum sistema de defesa que existe. Nem uma bala de borracha. Né? Então, é lamentável dizer isso, tal, mas dizer isso, não constatar isso, né? Mas tudo indica mesmo que agora ela removeu 5 dias atrás os vários comandos militares, entendeu? Que faz parte também desse problema de aproximar-se de militares que dá confiança dela, ou do grupo dela, né? Muito provavelmente. Então eu acho que estou dizendo isso para quê, mano? Para o seguinte, esse negócio abalou o mundo, né? Porque foi uma medida de grande impacto, não há a menor dúvida. Matou 32 agentes da segurança cubana, o cálculo que é de 100 pessoas que eles mataram, né? E fizeram um sequestro num bunker, né? Entendeu? Um bunker com um sistema de proteção grande, entendeu? Então, isso aí aterrorizou todo mundo com razão. Não é? Porque o cara disse, não, amanhã eu vou entrar na minha casa.
Aí fica com esse negócio, aí ameaça a Groenlândia, diz, não, eu não vou invadir a Groenlândia, mas eu quero comprar. Aí o jornal americano disse, vai custar $1 trilhão, aí começa a fazer essa propaganda, né? O Irã, a mesma coisa que está fazendo com o Irã, nós vamos bombardear, pegou um porta-aviões, botou lá, está lá um porta-aviões, destacado do Oriente Médio, né? Então, isso cria, você está perguntando, problemas internos. Problemas internos, existem 4 grandes estudos de pessoas que não são marxistas, tem o nome deles aqui, mas não vou precisar ler. Eu conheço um livro dele, os outros 3 eu não conheço, na mesma linha. Os Estados Unidos estão próximos de uma guerra civil. Esse é o tema deles, entendeu? E não é conversa fiada, não. Vamos chamar a próxima guerra civil. E uma autora muito conhecida, uma professora da universidade, não tem nada de esquerda, pelo menos que eu saiba, não tem nada de esquerda. Isso se revela nessa operação que ele está fazendo agora, do ICE, né? Que é aqueles mobilizando milhares de pessoas. Mobilizando Forças Armadas, Sim. Forças Nacionais, e uma mobilização imensa contra ele. Sim. Não vai matar 2 pessoas. Sim. Eles já mataram. 2 americanos. 2 americanos. Então, o problema do Congresso. O Congresso dos Estados Unidos hoje, majoritariamente, é Trump. Né? Hoje. Mas vai haver eleição agora em novembro, com renovação toda da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. As pesquisas dizem que ele vai perder. E ele disse isso na entrevista, Maria, 30 dias atrás, na reunião com democratas, na reunião com republicanos. Se eu perder, vou sofrer impeachment. Então vocês tratam de ganhar a eleição. Desse jeito. Entendeu? Então, apesar dos pesares, agora com esses 2 assassinatos, aí apareceu um monte de artista, e apareceu Obama, Kamala Harris, né? Então apareceu desse livro. Ontem, né? Exatamente. Eu te diz aí também, porque agora a reação até agora desse setor, elas são muito acomodadas. Entendeu? Do Congresso americano e dos democratas como um todo, entendeu? Muito acomodada. Até agora não tem. E juiz fez uma limpeza, né? No judiciário, Trump. É uma limpeza monumental. Fez uma limpeza numa parte da Suprema Corte também, para botar gente a favor dele, entendeu? Que é o que explica que parte, ou grande parte, ou a maioria das ações dele não são obstadas pela justiça, né? Pelo menos o quadro de hoje é esse ainda, né? Uma parte de alguns episódios, por exemplo, ele queria demitir aquela negra que era do Federal Reserve, diretora do Federal Reserve. A justiça disse, não, você está errado, não tem prova contra ela. Entendeu? Aí readmitiu ela. Agora ele vai tirar esse Jerome Powell também, que esculhambou com o cara 2 anos. 2 anos não. Desde a época passada ele vem esculhambando, mas tem um ano de mandato dele que ele desrespeito completo, humilhando o presidente do Banco Central, né? De um banco poderosíssimo como ele agora, né? Em relação a esse negócio de Jerome Powell, a conduta dele é isso. Então, Mário, a Europa você viu, né? A Europa, fazia séculos, se levantou agora contra esse negócio da Groenlândia. Então foi unanimidade na União Europeia, né? Contra, não aceita esse negócio da Groenlândia, né? Mesmo assim ele continua insistindo que o acordo está praticamente mantido. Ele é um mentiroso quanto mais, né, Mário? Ele é um mentiroso quanto mais, é tipo da propaganda do Goebbels também, não tem diferença não. Ele diz a mesma coisa com a Venezuela, né? Eu estou mandando tudo comigo. Petróleo é comigo. Tudo é coisa. Aí você vê que a presidenta deu uma declaração ontem, né? Dizendo, chega, basta disso. Cuba faz a mesma coisa. Cuba, Mário, eu quero dizer aqui é o seguinte, Cuba tem 67 anos de bloqueio e de cerco americano, aquilo ali não é brincadeira, entendeu? Não pode ser, pode nem imaginar, tá? Por isso que ele disse que, não, aquilo ali vai cair por dentro. Não, o problema dali é a situação de energia, o problema da situação social, daqui a pouco eles vão cair, mas não falam em fazer invasão, não falam em fazer invasão e não vai. Agora, Mário, tem esse componente novo, relativamente novo, que ainda não está suficientemente desmascarado, que é a aliança das Big Techs com esse sistema cibernético e capacitando os americanos de fazer interrupção, entendeu? E manter o controle do sistema de comunicação, do sistema elétrico, entendeu? Muito grande, que eles fizeram em parte na Venezuela, né?
fizeram o bloqueio. Então isso é um problema, quer dizer, esse Elon Musk e outros, esse Bezos também, tudo ligado a esquema. Os caras têm esquema de venda de arma, de compromisso de compra de arma, de venda de aparelhagem para o Pentágono. E eles estão, eu digo, tem quem? Claramente o cara do Elon Musk, altamente envolvido nesse sistema que é um sistema de espionagem, no fundo de espionagem, entendeu? Como foi feito o Steve Bannon nas eleições do Brasil, através da manipulação de algoritmos. Né? Todo mundo sabe disso. Então é uma fase, né? É uma fase de que você pega os Estados Unidos, o Mário estava estudando isso, eu estava terminando um artigo sobre isso. E já fiz, 2 ou 3, né? Mas é o seguinte, a mortalidade infantil dos Estados Unidos voltou a crescer, do dado oficial, voltou a crescer. No Mississippi, você vai dizer, a média que eles fazem é de 3,3 para cada 1.000 nascimentos vivos, né? Cresceu nesse sentido. 3,3 nos Estados Unidos, mas no Mississippi chega a 9,3 de crianças mortas em cada 1.000 nascidas vivas. Entendeu? Então eles tinham melhorado, não é eliminado, eles estavam com taxas muito baixas, relativamente baixas nos anos 90, por ali, e agora voltou a subir. A fecundidade caindo. Isso é motivo, não é? É motivo. Grandes demógrafos importantes que pesquisam isso, que são um componente-chave na falta de perspectiva econômica e social de um país. Você pega a desigualdade. Aquele Paul Krugman exibiu o coeficiente de Gini o ano passado, 24, 25. Não é? Você não acredita o crescimento da desigualdade dos Estados Unidos. Os números são variados, mas assim, 37%, 40% da riqueza é controlado por 1% da população americana. Entendeu? E, enfim, você pega os dados, as estatísticas importantes, né, da situação social americana, elas são catastróficas. A mortalidade infantil, voltando, tanto a desigualdade em termos de renda como a mortalidade infantil são maiores do que todos os países desenvolvidos, no caso dos Estados Unidos, entendeu? Ou seja, é um processo que você pega a sociedade só polarizada, né? Com um grau de radicalização que leva esses pesquisadores a acharem que é possível sim haver uma nova guerra civil nos Estados Unidos, né? Com a tradição que eles têm de violência profunda, né? Desde a formação americana, desde a Guerra Civil de 1861 65, a Guerra Civil dos Estados Unidos é um negócio que o Marx escreveu, né, sobre isso, teve cartas com Engels, saiu até um livro sobre isso. Ele presta atenção, né, que tem um livro dessa grossura de carta de correspondência. Na Guerra Civil, Mário, dos Estados Unidos, as estatísticas últimas oficiais, morreram 620 mil pessoas, internamente, norte quanto sul, resumida, né? Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos perderam de mortes 150 mil pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos perderam 350 mil pessoas. Se você somar o que ele perdeu nas duas guerras, é menor do que eles perderam internamente. Sim. Entendeu? Então é o seguinte, isso faz parte. Você pega esse filme, aquele filme com acho que é Leonardo DiCaprio, aquele outro cara, o outro ator muito bom, que ganhou até um Oscar que não é um Leonardo DiCaprio. Gangues de Nova York. Quem quiser assistir a formação de Nova York para entender direito, é um filme, acho que tem 2h30, 2h50, né? Mas é muito elucidativo como o processo em Nova York, da formação da cidade, é sangue pelo pescoço. Entendeu? A situação de Detroit hoje a indústria automobilística completamente arrasada, destruída. São quase 80 mil edifícios totalmente fechados. Exatamente. Outro fenômeno, Mário, desindustrialização. Isso. Desindustrialização nos Estados Unidos, que o Trump, supostamente, com essas tarifas, quer voltar à reindustrialização, supostamente, não vai conseguir. Não vai conseguir porque a China já está num processo muito avançado, isso aí.
e projeta ser o polo mais consumidor do mundo, oficialmente agora nos próximos anos, consumidor do mundo, né? Ao contrário dos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos sempre se gabavam de ser um polo de maior consumo do mundo, né? Não só de mercado. Só se fosse de cocaína, porque é o maior consumidor. Com certeza, com certeza. E fabricante dos produtos químicos, né? Também para poder fazer a produção da droga. Então, o fenômeno da desindustrialização é praticamente irreversível. Pode ser um outro nicho que se consiga. Por quê? Porque, principalmente, quem manda é a finança. Entendeu? Então, os Estados Unidos, se você quiser falar em riqueza, você mira os grandes financistas americanos. Porque esses, além das big techs, é bom que se diga isso, né? Porque eles estão chamando agora das 7 magníficas. Até eles botam esses apelidos. Pega esses grupos pesados. Tem até um nomezinho Black, não sei o quê, né? Tem das 7 magníficas, estou tentando me lembrar aqui. Mas aí você pega, isso aí é Nvidia, isso aí é a Amazon, isso aí é Google, isso aí é a Tesla, isso aí é esses grupos, né? Tem mais uns 2 ou 3 aí, são os principais. E de fato esse pessoal hoje é o símbolo da riqueza americana, né? Junto com a finança, esses monopólios que não são industriais, nem são finanças ao mesmo tempo. Na verdade são serviços, né? Serviços que precisam do financiamento altíssimo. Então, a finança e os grupos de investimento e os fundos de gestão é que financiam esses grupos. Aí não tem... Sem essa parte da finança, a Big Tech não tem como ter investimento, energia, que é caríssimo, né? Uma coisa muito... E, quer dizer, não tem... O atraso americano, Mário, é muito, muito grande, né? Você veja, pega, por exemplo, o avanço enorme que a China tem em trem de alta velocidade. Quantos tem de alta velocidade tem nos Estados Unidos, Mário? Nenhum. Entendeu? Na Europa tem. Os Estados Unidos não tem. Entendeu? Quer dizer, é um negócio absolutamente inexplicável. Um país daquele tamanho, entendeu, Mário? Sem ter. Você veja que a lógica da economia americana é para a finança. Entendeu? É a finança que manda. A finança que concentra. Até isso, os caras, os metrôs, aqueles metrôs de Nova York, tudo cai nos pedaços. Entre aspas, né? Sim. Se a gente vê, estava falando aqui sobre a indústria automobilística, você vê as principais referências da empresa automobilística americana, tudo na Pindaíba. Você vê a Ford, né? Os caras, o Obama mesmo sacudiu a Ford e a GM, quase 6 trilhões de dólares para tentar salvar, e está pegando a indústria e não continua ela patinando. A Ford acabou com boa parte dos carros de passeio no mundo inteiro, né? Hoje você só tem as caminhonetas, esses carros SUV, não sei o que, mas o carro mesmo. E você vê aquela outra grande referência que veio não sei se é da Chrysler, não estou tentando me lembrar, da Willys, que é a Jeep, ela foi comprada pela Fiat. Ela já não decide nada. E a GM continua indo em frangalhos também, com dificuldade no mundo inteiro. É isso mesmo, Márcio. Isso aí não é ficção, né? Então essa é uma coisa muito, muito real. Os carros elétricos, por exemplo, né? Sim. Tanto os chineses, que invadiram até Arapiraca, já chegaram a Arapiraca, entendeu? Os Uber e outros comprados também. Aqui está cheio de Uber, que é do BYD, né? E europeu também, né? Sim. Nesse acordo agora do Mercosul também vai fazer uma desova muito grande desses carros, fazer uma reciclagem deles lá. Isso é um outro tipo de problema. Então é assim, Mário, a situação dos Estados Unidos, né, e agravada com a presença do Trump, né, ela leva um isolamento externo e interno, né? Você pega a China construiu a nova Rota da Seda, montou aquela operação de Xangai, né? Chama Organização para a Cooperação do Xangai, são 6 países importantes na Ásia, ali. Já tem 100 países da nova Rota da Seda. E a China está se desvencilhando dos títulos públicos americanos. Isso. Os dados são
significativo. Você pega 2023, tinha 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Em 24, na passagem de 24 para 25, a China tem sido o que eles chamam sair da vulnerabilidade, exposição. A exposição de risco, em 500 bilhões de dólares em 3 anos. Dinheiro com uma... Aí é ouro, né, que voltou a explodir, está explodindo, ouro e outros ativos, entendeu? E fortalecendo mecanismos que são mecanismos de sistema de pagamento internacional, né? Porque os americanos, com esse negócio do SWIFT, eles controlam o circuito de compras e ajustes internacionais com o sistema bancário de maneira muito forte. Né? É um canal, né? O SWIFT não é para fazer dinheiro, não é banco, mas é um canal de contratos eletrônicos que eles controlam. A China criou há 4 anos atrás um outro que já começa a funcionar com sofisticação, com rapidez, né? Não tem a dimensão e nem a extensão que tem a influência do SWIFT. Mas é o que o pessoal tem falado, desdolarização, né? Desdolarização. E isso é um fator, isso aí é um fenômeno também, claro, muito evidente e é facilmente explicável, né? Com as sanções, Mário, e as tarifas, ninguém confia mais nos americanos. Vai perdendo a confiança. Eles têm 350 milhões de dólares sequestrados no Banco Federal Reserva, que são tesouros, são dólares, são títulos públicos correspondentes a americanos a dólar dos russos sequestrados no Federal Reserva. Desde aquela sanção da época do Biden ainda. Putin está dizendo que libera 1 bilhão desse dinheiro aí que ele sequestrou. Não disse agora, semana passada, dizendo essa estrutura que ele está chamando, como é? Conselho da Paz, alguma coisa assim. Sim. Aí o Putin disse, não, tá bom. O Putin disse, não, eu libero 1 bilhão. Quando não quero participar, mas libera 1 bilhão. Agora, 1 bilhão, ele quer que tire desse dinheiro aí. Uma parte vem dele, né? Acho que é mais de 300, acho que é 600 milhões, mas não me lembro. É menos de 1 trilhão de dólares, mas fica nessa faixa assim. Quer dizer, a Venezuela também, né? Tem ouro retido na Inglaterra, no banco inglês, entendeu? Que eles mantinham reservas em ouro lá, e já faz tempo que os caras cortaram isso, né? 10 anos de sanções contra a Inglaterra, 40 anos de sanções contra o Irã, sanções econômicas, 40 anos, entendeu? Então é isso, Mário, a situação da capacidade, né, digamos assim, de retomar a posição da hegemonia americana, ela é, na minha opinião, ela é muito... não é improvável, né? Eu acho que o declínio americano é irreversível. Agora, isso não significa colapso. Sim. Entendeu? Isso não significa significa que a posição que ele tinha de chamado estabilizador, que um teórico que chamava ele de estabilizador, uma espécie de estabilizador universal. Antes dos anos 90, e aquela condição que ele passou para ser potência única, né? Que eles pretendiam ficar com potência depois da crise soviética, depois do colapso, da desintegração do leste europeu soviético, aquilo ali foi um sonho de uma longa noite de verão. Mas foi um sonho. Já aquela posição onde eles tinham coerção e consenso, né? Que é as duas categorias que o Gramsci trabalha com muita propriedade, né? Característica da hegemonia é que você precisa do consenso. Você não manda, você não consegue dirigir se você não tiver apoio, né? Então você olha a situação dos Estados Unidos, é o contrário, está tudo quanto é lado. Ninguém que está querendo conversa. A ponto da Europa, mesmo que sempre ficou no guarda-chuva deles, agora, nesse negócio da Groenlândia, dizer, não, ele entra na Groenlândia, depois ele entra na França. Entendeu? Essa visão megalomaníaca dele, de querer até incorporar o Canadá como o
51º estado Aí americano. o cara do Canadá foi bater na China. Pegou o Carney, né? O Carney foi para lá, fez novos acordos comerciais com a China, e o Xi Jinping recebeu ele com. Então isso afasta, né? Óbvio, né? É. Então isso aí não tem futuro, entendeu, Mário? Isso não tem perspectiva, né? Não tem. A tendência é uma tendência de haver uma revolta americana contra essa posição, que é a posição de esse negócio das tarifas não estão dando certo internamente. A inflação continua alta, entendeu? Custo de vida muito alto nos Estados Unidos agora, depois desse problema, porque os preços começam a subir dos que você compra, entendeu? Você sobe as tarifas que sobe, os preços vão lá para cima. No caso da tarifa nossa aqui, só na laranja eles quase desempregaram quase 200 mil americaninhos. Né? Meteu a coisa lá para cima, o americano vidrado no sul, No suco, laranja. a indústria americanazinha sofreu como uma peste, como diz a história, né? Desempregando um bocado de americano. Pois é, Barroso, esse na verdade foi o primeiro papo, depois a gente vai explorar mais aí. Mas na frente, de vez em quando, a gente vem aqui conversar um pouco sobre esses quadros que vão surgindo. Eu passo para você agora para nossas considerações finais. Passamos aí do limite que o Reis bota para a gente aqui, ó, de vez em quando. Eu não uso, como eu não uso pouco, senão ele já estaria me dando aqui botando o cabresto aqui no tempo que ele tem aí. Nesse quadro, viu, Mário, o que falta muito é a Rússia, né? Assim, mas esse quadro me gera essa pincelada geral, né? É isso, a Rússia tem sofisticado o seu instrumento, seu sistema de armamento, né? E hoje, exatamente hoje, ele tem mais ogiva nuclear, cerca de 500 ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Eles passaram, né? E estabeleceram uma aliança estratégica mesmo com a China, né? Uma aliança muito sólida. Foi uma reviravolta isso aí, né? Porque eles também estavam vendo que a tendência do declínio americano é de para cima deles, entendeu? E especialmente para a China. Então eles tiraram uma rivalidade que veio desde aquelas confrontos sino-soviéticos, né? Guerra de fronteira, etc. E fizeram aí, depois do Xi Jinping, não sei se antes ainda, mas particularmente do Xi Jinping, um sistema de aliança muito sólido com o Putin, né? Duradouro também, porque o Putin vai, bota o Medvedev, sai, volta, elege de novo, ele entra, né? E a estabilidade chinesa, do ponto de vista político, isso é muito importante para poder eles, né? Então é vamos ver, entendeu, Mário, como a Rússia em particular vai agir, né? Nessas atividades, nessas tentativas, né? Esses brandir de agressividade em relação aos países. No caso, você se lembra que no caso sírio, quando não estava a guerra na Ucrânia, eles botaram a tropa lá, derrotaram os americanos várias vezes, na época do Biden. Entendeu? Agora ele não pôde fazer isso porque eles têm um problema interno que não é fácil aquela guerra, que está na iminência da derrota, iminência da derrota mesmo. E é a derrota da OTAN, é isso que o pessoal fala, não é a derrota da Ucrânia. Entendeu? Aí é desmoralização. Muitos autores estão dizendo isso, muitos pesquisadores, né? Vai ser a desmoralização. E a Europa vai aceitar isso? Ser desmoralizada dessa maneira? Entendeu? Então é um imbróglio que a gente ainda tem que ver como é que vai acontecer, porque digamos, desatando o nó da Ucrânia, que não vai ser no curto prazo, mas desatando, a Rússia vai ficar numa posição mais tranquila em relação a esses episódios internacionais, com a capacidade de manobra maior, né? Porque eles também foi sancionado, uma tarifa sancionada, e ainda tem isso, tem ordem de prisão daquela TPI para o Putin. Entendeu? Então é uma situação internacional muito correspondente, mas terminando aqui, a esse quadro de declínio da potência, né? Tem muitos estudos sobre isso e cada vez maior o número de pesquisadores que não deixam de reconhecer, por vários ângulos, né? Uma posição de declínio. E a história mostrou que a potência não
cede a sua cadeira pacificamente. Então, acho que esse é o resumo da ópera aí, mais ou menos, né? E agradecer o seu convite, Mário. Ok. A gente agradece o Barroso e a gente agradece também a rede BR-TV, que dá esse espaço para a gente conversar com vários dirigentes partidários, vários elaboradores, né, para que a gente possa conversar de forma diferente. Eu estava conversando, Barroso, recentemente, o nível da nossa comunicação ele tem diminuído muito, né? Os programas, quando você vê agora mais recentemente, a maioria desses programas de entrevista tem sido um horror. É claro. De... E especialmente aqui em Alagoas, um desastre. Pois é, a gente agradece aí o Barroso e esperamos que em breve a gente consiga trazê-lo de novo. O Barroso fica mais em São Paulo do que em Alagoas, mas quando ele estiver por aqui, de vez em quando a gente chama. Tá certo, Barroso? Tá bom, Para conversar. Um grande abraço. Obrigado, Mário. Tá bom. Tá bom.